está aí nos escutando na RCI 1320 AM ou então pela internet, pelo Facebook. Aqui nós estamos no programa Projeto de Vida. Na minha, na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado. Todos os sábados, das 10 às 11 horas, num programa dedicado para refletir sobre a programação existencial, o seu projeto de vida, o que você veio fazer aqui. Então, lembrando que esse programa ele é patrocinado, ele tem o apoio da Apex. A Apex é a Associação Internacional da Programação Existencial. E o nosso objetivo aqui é falar de questões sobre a sua vida, as suas metas, os seus objetivos. E para isso a gente sempre traz convidados, a gente traz aqui informação, tem quadros nossos que vão fazer você refletir sobre essa condição. O que a gente tem como pressuposto? Nós temos como pressuposto uma seguinte verdade chamada verdade relativa de ponta, em que diz que condiz a seguinte questão: é que nós não temos essa vida como uma única. Nós passamos por um ciclo de existências, ou seja, de nascimentos e mortes biológicas, que a gente admite que a morte, de fato, ela não existe essa morte de que nós vamos sumir, nós vamos deixar de existir. Quem vai deixar de existir é o nosso corpo mais rústico, que é o corpo biológico, que a gente chama de soma. E esse corpo biológico, então ele vai deixar de existir, nós vamos deixar essa condição humana, mas continuaremos a existir. E o que isso nos possibilita? Ter um ciclo de existências, de renascimentos e de descartes desse veículo mais rústico, e com isso a gente evolui mais rápido, de acordo com o quê? De acordo com que a gente se prepara entre uma vida e a outra, e de alguma maneira consegue colocar metas, e muitos de nós, muitas crianças, já vêm com ideias inatas. Você lembra lá na tua infância de alguma ideia em que você não sabe, alguma informação, alguma capacidade? A gente vê, por exemplo, crianças que tocam piano, crianças que elas falam: olha, eu quero dar aula, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar o homem a, de repente, conquistar as estrelas. Ou seja, tem diversas situações em que as crianças trazem, e aí você fala: de onde você tirou isso, menino? De onde você tirou isso, menina? Então é uma ideia inata. E basicamente tem a ver muito com o que nós chamamos aqui de projeto de vida. Você tem um projeto de vida? Você lembra alguma coisa na sua infância? É por aí que a gente vai seguir. Sempre iniciamos o programa com uma pergunta do dia. Essa pergunta a gente deixa aberto, a gente faz essa reflexão e lá no final nós acabamos trazendo de volta e respondendo. Mas é para você pensar e refletir. Então a questão é o seguinte: sobre a condição do estudo de biografias, que a gente imagina que tem uma ciência, né, que seria biografologia, quer dizer, é uma ciência que estuda a biografia. Em suas narrativas autobiográficas, no decorrer de tertúlias, o professor Valdo Vieira, que foi o precursor, né, o que materializou duas ciências que a gente considera muito importante, que é a projeciologia e a conscienciologia, ele relatou que teve que esperar 2 gerações para poder adentrar um trabalho mais avançado, que a gente chama de uma Max Proexis. O que é Proexis? Proexis é programação existencial, é o projeto de vida. Uma Max Proexis é uma programação, é um projeto de vida que abarca, que ele conecta diversas personalidades, é um grupo em si, um projeto maior. E ele, para então poder adentrar nesse trabalho, ele teve que esperar 2 décadas, para depois ter a cooperação de pessoas que estariam renascendo e iriam trabalhar junto com ele. E nesse intervalo ele teve que esperar. E essa espera, dentro do processo do estudo da programação existencial, do estudo da autoprogramação, teria uma lei que caracteriza essa condição, que ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que utilizar aquele tempo, justamente que é um plus, né, proexológico, um plus de momento. E qual que é o nome da lei que a gente admite para o uso dessa lei? Então nós vamos respondê-la lá no final. Vá pensando, se você aí é um pesquisador já do projeto de vida, um pesquisador da
ProExis, da programação existencial, você talvez já saiba, mas a gente responde no final. E no início também, no primeiro bloco, sempre trazemos o momento de autogestão com o Caio Polizel. E o Caio, o que ele nos traz? Ele vai trazer uma reflexão sobre a condição da autogestão. Então, o que é uma autogestão? Só para a gente contextualizar. Você não faz uma gestão das suas finanças, você não faz uma gestão ali, de repente, do seu dia a dia, você não faz uma gestão, ou seja, de diversas coisas. Quando você está fazendo essa previsão, esse planejamento da sua existência, por exemplo, da sua rotina útil, as horas que você vai dedicar a estudar, a pesquisa, até mesmo para o seu lazer, quando você planeja, quando você faz essa organização, você está fazendo a sua autogestão. Então, o Caio vai dar dicas para a gente, dará dicas. Vamos a ela e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou Caio Polizel e hoje vou falar sobre negócios e finanças. Finanças, você já sabe, uma das áreas da vida que de tempos em tempos nós retomamos conversa aqui no nosso quadro. E lógico, agora em uma realidade diferente, dentro do contexto da pandemia, ou, para alguns, uma reflexão de retomada após o impacto mais sério do Covid. Se você tem empresa ou trabalha informalmente, provavelmente irá se identificar com o que eu falarei aqui na sequência. E se você é funcionário de uma empresa, tente se colocar no papel do empresário. De todo modo, esta reflexão deverá auxiliar a todos que precisam repensar sua forma de atuação com os negócios e, claro, com as finanças. Segundo os especialistas de marketing, estamos vivenciando uma realidade em 3 contextos, ou 3 momentos, podemos dizer. O primeiro momento, que já, entre aspas, passamos, é o de instinto de sobrevivência. As pessoas se recolhem, alguns se desesperam, outros tentaram pensar o que poderiam fazer, como pagariam as contas, enfim, como iriam atender às necessidades básicas. Neste momento, como dizem os especialistas, era hora do empreendedor sentir a dor do cliente, ouvir mais do que falar, sempre com foco na empatia. E aí, você já se identificou com esse momento? Você passou por isso? O segundo momento é o que estamos passando, e provavelmente na fase de transição. Uma vez que, bem provável, os maiores impactos da Covid deixarão os grandes centros e alcançarão os interiores do Brasil. Um país continental tem disso. É um momento este que vai durar ainda um tempo, é a chamada fase de despertar, de esperança ou de expectativas. As coisas começam a oferecer maior clareza. Existe um certo relaxamento no isolamento, obviamente, dependendo de cada região. Sendo, portanto, a fase que vai além da empatia, a fase da sensibilidade. Uma sensibilidade de maior percepção ao lado humano, onde o empresário terá que entender o cliente, acolhê-lo, e isso será sempre fundamental. O terceiro momento que iremos chegar é o de sobreviventes e não sobreviventes. Este momento trará um pouco de desconforto, porque será onde iremos enxergar como está o nosso entorno, quem ficou, quem não sobreviveu à crise e até mesmo ao vírus, as pessoas que não suportaram, que entes que perdemos, e aí sim teremos que retomar ao início, retomando a empatia, mas adicionando uma palavra fundamental, assistência. Ou seja, empatia e assistência serão agora e sempre palavras-chave. Então, se identificou com alguma dessas fases? Agora, em se tratando do aspecto financeiro, algo que já fez e fará grande diferença na sobrevivência é quem possui ou possuirá recursos para a emergência. Essa emergência em que estamos passando, esta situação toda inusitada. No caso das empresas, quem possui um bom caixa, uma reserva para contextos de crise e, além disso, um outro ponto fundamental. Quem conseguiu rapidamente correr para se reestruturar ao novo momento. Com isso, reduziu despesas, gastos desnecessários,
focou no que interessa, priorizou os temas mais importantes para a vida, focalizou os propósitos pessoais, valorizou a programação existencial, as relações pessoais e valorizará as novas escolhas daqui em diante. Isso tudo faz sentido para você? Se ainda não tinha parado para pensar nas etapas que passamos e que passaremos, fica aí a reflexão. Caso não tenha repensado suas escolhas, prioridades, gastos e planejado o que fará daqui em diante, está na hora. Aproveite e faça novas escolhas, mas agora adicionando um pouco mais de evolução, empatia e assistência. Espero que tenham aproveitado o conteúdo desta semana. Te vejo no próximo Momento Autogestão e quem perdeu os episódios anteriores já sabe. Digite Momento Autogestão no YouTube ou no seu tocador de música preferido. Grande abraço e até mais! Você ouviu Momento Autogestão. Então, pessoal, agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a entrevista do nosso convidado, que hoje é o Laênio Loche. Não percam, fiquem ligados, até mais. Voltamos. Vocês gostaram desse som? Essa abertura foi feita pela nossa equipe da PEX. É um pessoal, olha, com múltiplas dotações, não é? Então aí tem a ver com o Antônio Ribeiro e o Tiago Ribeiro. São duas feras em diversas áreas, inclusive nesta que elaborou esse som bacana pra gente. E então hoje estamos aqui, né, com o professor Laênio Loche. Tudo bem, Loche? Como que vai? Tudo bom, André? Para mim é uma satisfação. Obrigado aí pelo convite, você e a Gabi aí na produção também, e poder participar aqui com você, né? Esse programa exclusivo sobre ProEx é uma maravilha, é um sonho de consumo de todos nós, né? Perfeito. Então, para o pessoal que não conhece o Loche, né, conhecê-lo, vou aqui fazer uma introdução. Ele vai trabalhar um tema conosco, que é propósito de vida, no mundo pós-pandemia. Então, vocês escutaram aí o Caio falando ali de cuidados, de questões da pandemia. É uma situação séria que a gente tá de olho aberto, né? Tem que tomar seus cuidados, mas também sabe que isso também passa, não é? Ou seja, isso passará e qualquer um vai sair vivo dessa. Pensa, esse é o nosso lema. Ou seja, mesmo a morte ou descarte do corpo biológico não é o final da linha, a vida continua, as vidas continuam e nós vamos estar discutindo um pouco sobre isso. Mas vamos falar aqui quem que é o professor Laênio Loche. Ele é graduado em Psicologia, especialista em Didática e Metodologia do Ensino, brasileiro natural do Rio de Janeiro, e voluntário da Conscienciologia desde 1990. Ele é docente da Conscienciologia desde 97. Voluntário e um dos fundadores da PEX, né, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Ele também é fundador e diretor da Livre Pensamento. Professor universitário, conferencista sobre o pensamento crítico e habilidades cognitivas, dentro de outras coisas, que o Loche tem um currículo imenso e ele faz por merecer. A gente sabe, quem conhece o Loche, vê que ele está sempre envolvido em algo, pensando em algo novo, né? Ele é bem criativo. Loche, então seja bem-vindo. André, mais uma vez, muito obrigado. Para mim é uma satisfação, como eu disse, muito grande poder estar aqui participando. E quero também dar um bom dia aos ouvintes, né, e às pessoas que também estão assistindo aí pelas redes sociais. Sim, aí tem gente aqui que já está entrando, por exemplo, o próprio Tiago, né, que é o nosso mestre aqui, né, que trouxe essa vinheta para nós. Ele falou assim: parabéns, André, e toda a equipe do programa, né, sempre reflexões, insights. Eu acho que alguém que você deve conhecer também deu aqui um oi, que foi a Maria Loche. A Maria é a mãe do Loche? Parabéns para a Maria, eu conheço a Maria. Responsável. Vamos dizer assim, é uma cláusula pétrea do Loche, né? Ou seja, ela tem uma grande importância na existência dessa figuraça que é o Loche.
A Marilux também, né, deu aqui gratidão, né, tal. Então, muito bem, o pessoal tá aparecendo, tá curtindo, é isso daí. Curta, né, dê um like aí na página da RCI e ajude a gente a divulgar essas ideias. Loche, então vamos começar aqui pelo princípio. Você é uma pessoa que faz muito tempo que chegou na Consologia, basicamente ali é uma das pessoas que o professor Valdo, né, que é o preceptor, ele trouxe aí a Consologia, pôde acolher e até interagir contigo lá desde o início. A gente sabia que você é uma das pessoas que viviam ali debaixo do braço dele, aproveitando, né, o máximo e dando suporte também, ajudando, fazendo pesquisa junto, ou seja, desenvolvendo trabalhos. E de tanta informação que a Consologia tem, são dezenas aí de especialidades, você escolheu praticamente a proexologia. Até muitas vezes ele falava, olha, você quer entender de proex? Ó, conversa com aquele cara lá, ó, Loche. Então ele te jogava ali na chapa quente dentro do ponto de vista da proex. Mas por que você escolheu a proex? Me explica. Olha, André, eu, só trazendo uma informação, esse ano de 2020, eu completo 30 anos de Conscienciologia. Eu cheguei muito cedo, né? Em 1990, em janeiro de 1990. Então, em janeiro desse ano, eu completei 30 anos de Conscienciologia. E isso tem a ver justamente até com essa escolha do tema ProEx, para eu me dedicar, me aprofundar dentro dos vários conceitos e ideias que a Conscienciologia aborda ou estuda. Eu, desde muito cedo, muito pequeno, eu me questionava sobre a vida, sobre o propósito da vida, o porquê, o sentido, de uma forma geral. Então, eu, já com 10 anos, eu brinco que eu tinha minhas crises existenciais questionando qual era a origem disso tudo, o porquê disso tudo, né? Questões como por que uma criança nasce numa favela no Rio de Janeiro e outra nasce numa família de posse na Suíça, por exemplo. Por que a pessoa nasce numa época e não nasce na outra, né? Então, questões que, de uma forma geral, traduziam aquelas questões básicas existenciais. Qual é o meu lugar no mundo? Qual é o que eu vim fazer nessa vida? E eu fui buscando. Até que, com 12 anos, eu comecei a estudar sobre projeção consciente, através de livros do orientalismo, né? Principalmente Lobsang e Rampa. Em final de 14 anos, né, com 14 anos, quer dizer, 1989, eu tenho acesso a uma revista especial sobre projeção consciente, o fenômeno, né, popularmente conhecido como viagem astral. E essa revista foi escrita pelo professor Valdo Vieira. Era uma revista Planeta muito conhecida na época, e foi uma Planeta especial só sobre esse assunto. E lá falava da Conscienciologia, do IIPC, na época era IIP, era o Instituto Internacional de Projeciologia, quer dizer, uma instituição que só estudava esse fenômeno. E aí eu me interessei e fui conhecer, calhou de ser no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, morava no Rio, e a instituição era lá, e foi assim que eu conheci. Então, essa questão existencial foi sempre algo que me trouxe. Eu tinha uma certeza íntima, quando criança e adolescente, de que a vida não poderia ser só casar, nascer, crescer, arrumar um bom emprego, casar, ter filhos, se aposentar e morrer. Eu achava que a vida não era só isso, não se restringia a isso. Então, isso é que me impulsionou a buscar essas informações. E quando eu cheguei, então, na Conscienciologia, o tema de ProEx, ele ressaltou para mim. E aí, em 1993, há 27 anos, o professor Valdo passou uma lista com 100 temas de Conscienciologia para que os voluntários assumissem, cada um escolhesse um tema e pudesse, em 3 anos, escrever um tratado. Então, foi ali que eu escolhi oficialmente a questão da ProEx, né, de me especializar em ProEx. Em 3 anos não saiu o tratado, talvez saia em 30 agora. Mas, de lá para cá, eu nunca parei de pesquisar, e aí eu tenho toda uma trajetória aprofundando
a pesquisa, criando cursos, a própria Apex, um dos fundadores, juntamente com outras pessoas, e uma série de atividades, como, por exemplo, o serviço de apoio existencial, dentre outros itens. Então, eu me mantive constante dentro dessa linha de pesquisa, obviamente com outros interesses também, mas esse é o que predomina dentro da minha área de atuação. Sim, agora, Loche, é muito interessante, né? Você até comentou, do ponto de vista da sua pesquisa, de querer entender por que certas coisas acontecem numa vida de uma determinada personalidade, não da outra. Por exemplo, por que determinadas personalidades foram nascer e viver uma época, talvez, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. E a gente às vezes até pensava que a nossa sociedade é meio que estava muito protegida, né, do ponto de vista tipo, olha, não aconteceu nada de grave, né, no nosso planeta, a nossa existência, apesar dos trancos e barrancos, crise do petróleo, né, ataque às torres gêmeas, que são coisas assim caóticas, a gente sabe que tem pessoas que hoje estão vivendo num país que está em guerra, né? Temos uma felicidade de estarmos longe dessa condição, né? Ou seja, não estamos numa situação, num país pacífico, né? Teoricamente pacífico, apesar da gente saber que tem conflitos, principalmente no Rio de Janeiro, a tua cidade natal. A gente sabe que é uma cidade complexa, São Paulo também, e outras grandes capitais, né? E a gente viu que teve essa demanda aí nossa da pandemia do Covid-19. E como você vê o significado dessa pandemia sob a ótica da Conscienciologia? Essa é uma questão muito interessante porque esse tema impactou todo mundo, né? Todo mundo hoje não tem como ter algum tipo de reflexão sobre essa condição. Então, o que eu vejo é o seguinte, André, primeiro é perplexidade, né? A maioria das pessoas ficam perplexas diante dessa situação. Por quê? Eu acho que é importante a gente começar a responder o que você questionou por esse sentimento e essa condição de perplexidade. Esse sentimento, ou até perplexidade, a gente pode ver com um aspecto também cognitivo, ele se dá quando o modelo que a pessoa tinha explicativo da realidade, ele começa a não funcionar mais. A pessoa tinha uma visão da realidade na qual a realidade tinha certas regras de funcionamento. Mas, de repente, essas regras, algumas já não começam a valer mais. E aí é que está a grande questão e que impacta as pessoas de uma forma geral. Então, houve a pandemia com a questão do confinamento, está mostrando o quê? Que algumas regras do jogo, fazendo uma metáfora, né? As regras da como a sua vida funciona, como a vida da sociedade funciona, a nossa vida, algumas regras do jogo elas já não estão valendo mais. Algumas regras, então, né, a pessoa começa a ver que houve uma mudança nas regras do jogo. Só que o problema, André, é que as pessoas ainda não sabem quais são as regras novas. Então, além de haver a mudança das regras, né, reforçando aqui a ideia de uma metáfora, não é só a mudança, quer dizer, o problema é que a pessoa ainda não foi avisada, ou pelo menos de uma maneira muito clara, de quais são as regras novas. E isso é que cria essa perplexidade diante de uma situação como essa. Então, por exemplo, a pessoa tinha uma rotina, tinha um hábito, e aquele hábito já não está podendo acontecer, ou aquela maneira de se manifestar já não pode ser da mesma forma. Então, ela vai ter que reinventar algumas coisas, ela vai ter que rever. Então, toda vez, e isso não é só para esse momento, mas toda vez em que uma certa condição funcionava de uma maneira, tá? Por exemplo, relações profissionais, né? Vamos pegar o caso, as pessoas agora muito estão tendo que trabalhar em casa. Isso não é novidade, mas para uma boa parte das pessoas isso é. Elas não estão habituadas. Então, a pessoa acordar e ir para o escritório dela, sendo que agora ela está no momento de trabalho, às vezes os familiares não estão habituados, acham que a pessoa está em casa disponível o tempo todo. Então, você vê, são ajustes que a pessoa vai ter que fazer, o grupo, a família, todo mundo tem que fazer. Que antes não, está em casa é sinônimo de que está liberado, né? Não está trabalhando. E agora tem que estar. Então, são aspectos que as pessoas têm que se adequar. Então, volto a falar, quando a pessoa ainda não sabe as novas regras,
cria esse sentimento, essa condição de perplexidade. Então, de maneira prática, o que a gente tem que fazer? Primeiro, descobrir o que não vale mais, o que não vai funcionar mais, né? Certas condições que não funcionam mais. E segundo, descobrir quais são as novas regras dessa sociedade, dessa realidade. E aí vem o olhar conscienciológico. O olhar conscienciológico pode ajudar nesse sentido. Para que a gente faça um olhar dessa condição toda, nós temos que considerar o paradigma consciencial, que tem aí, dentre os seus pilares, a gente pode destacar principalmente a noção de multidimensionalidade, ou seja, existem múltiplas dimensões, a noção de pluriexistencialidade, ou seja, existem múltiplas vidas, e podemos destacar também a noção de evolutividade, ou seja, as consciências, nós, eu, você, os ouvintes, todos nós evoluímos. Então, a partir desses pilares, existem outros, mas só para a gente fazer aí uma delimitação, a gente pode olhar para esse momento, agora, e ver qual é a interpretação que a gente pode fazer. Então, por exemplo, em relação à multidimensionalidade, ou seja, a existência não só dessa dimensão, mas de outras dimensões, nós podemos pensar várias implicações que a pandemia está promovendo e a questão do confinamento também. A ideia, por exemplo, de codessomantes. A gente pode até falar que isso é um neologismo. O que seriam os codessomantes? Aquelas pessoas que estão morrendo juntas. Uhum. Existe um fluxo agora específico em função da pandemia. Qual é a repercussão extrafísica disso? Como os amparadores têm que montar certas condições de para-recepção dessas pessoas que estão dessomando agora? Então, esse é um exemplo que a gente poderia destacar. Sim, né? Eu acho que é muito bacana isso estar trazendo, inclusive o fato de você ter comentado aí da questão das mudanças no dia a dia. Inclusive a gente vê que são mudanças às vezes boas e ruins, né? Porque se o casal, por exemplo, não se tolera, começa a bater pino em casa, né? Se o pessoal se gosta, eles vão ter mais tempo livre juntos, porque tem essa ociosidade de translados, né? Que as pessoas estão mais em casa, os pais estão vivendo mais com os filhos, com os parentes e os familiares queridos também, né? Então é paradoxo. Mas eu queria que você aproveitasse e falasse pra gente o seguinte: quais são os efeitos que você observa, então, dessa pandemia? Você falou alguns desses, até do processo de pessoas que acabam passando pela morte biológica conjuntamente, né? Quais são os outros efeitos que a gente pode analisar na programação existencial atual? E também perceber o seguinte: se isso é tão sério, a gente já poderia saber desse evento, desse fenômeno, desse conjunto de situações antes de nascer? Mas você não responde agora, vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Voltamos, estamos aqui no ar, aqui em Foz do Iguaçu, cidade de Foz do Iguaçu, aquele friozinho gostoso, nesta manhã de sábado, são 10h37, estaremos até às 11 horas aqui com vocês. Meu nome é André Chataloff, estamos na RCI, no programa Projeto de Vida. Projeto de Vida é patrocinado pela APEX, Associação Internacional da Programação Existencial. Nós comentamos aí com o nosso entrevistado, estamos aqui com Laênio Loche, para quem não conhece, ele não está aqui presente no estúdio da RCI, devido ao processo da pandemia, por medidas de proteção e até restrição aqui do contato, né, com o pessoal da rádio. A gente tem uma baixa circulação, somente eu estou aqui com o nosso David, está ali, né, cuidando do som, cuidando da qualidade desse áudio que está chegando para vocês, e também da imagem pelo Facebook. Então dê uma curtida, dê um like lá na Facebook do RCI, porque isso vai valorizar o trabalho de um monte de gente. Então, Loche, nós saímos, quando deixamos o último bloco, nós ficamos com aquela pergunta no ar, né, de que quais seriam os efeitos dessa pandemia na programação existencial, no projeto de vida atual. Você deu alguns exemplos, e a gente sabe que isso, de alguma maneira, será que a gente sabia, tinha previsto que isso iria acontecer, já que é um efeito tão grande? Já estava planejado na nossa programação? O que você acha? Então, eu vejo assim, essa segunda pergunta tem a ver também até com esse olhar conscienciológico sobre a questão da pandemia, né? Uma coisa está amarrada na outra, né? Então, assim, eu estava falando até do aspecto da multidimensionalidade. Uma das repercussões, e isso acaba afetando também na proexis das pessoas,
em relação à multidimensionalidade é o efeito na TENEPS. Então, muita gente hoje já está atendendo pessoas da TENEPS, os tenepsistas, aqueles que realizam a tarefa energética pessoal diária, pessoas relacionadas ao Covid-19. Eu mesmo já atendi, já recebi pedidos de pessoas que estão, né, hospitalizadas com o diagnóstico do Covid-19. Então, você atende tanto pessoas que estão ainda em tratamento, pessoas que já dessomaram também. Então, você vê, André, é uma repercussão direta no trabalho de assistência. Outra coisa que a gente observa é o holopensene terrestre. Nós estamos vendo aí, de uma forma, um impacto no holopensene global. Só lembrando, né, que holopensene, né, para os nossos colegas, é a somatória dos pensamentos e sentimentos de todo mundo, né? Ou seja, muita gente chama de egrégora também, mas uma terminologia, né? As energias, né? As energias de uma forma mais ampla, né? Sim. Um aspecto que eu poderia falar também de impacto numa visão conscienciológica dessa pandemia e tal, é a condição do impacto ressomático. Ou seja, será que a pandemia pode estar adiando novos renascimentos? É algo para as pessoas pensarem. Eu faço isso até, essa reflexão, em função do que o professor Valdo Vieira trouxe para alguns de nós, que nasceram na década de 70, que éramos para ter nascido antes, mas que a Segunda Guerra Mundial impactou a cronologia dos renascimentos. Então, possivelmente, você também, que é da década de 70 e outros mais, alguns de nós éramos para ter renascido antes da década de 70. Só que a Segunda Guerra afetou tudo, não é? Afetou tudo. Então, aí a gente pode questionar. Eu estou vendo algumas matérias de pessoas que adiaram casamento, né? Adiaram oficializar a relação e que muitas vezes pensa em ter filho logo na sequência. Então, veja, um evento como esse pode impactar, inclusive, os renascimentos. Isso entra todo um aspecto de relações grupo-kármicas, né? A relação que a pessoa tem com outros do ponto de vista kármico, isso tudo vai impactando. Então, isso são alguns aspectos para a gente pensar. Agora, do ponto de vista evolutivo, como você falou, né? A pandemia tem coisas boas, tem coisas ruins. Mas um aspecto que a gente poderia considerar nessa ótica evolutiva, e você repara que tudo isso tem impacto na proexis, né? Como é a pergunta que você fez agora. O fluxo do cosmos. O que essa pandemia está indicando em relação ao fluxo do cosmos? Para onde as coisas estão indo? Então, um dos aspectos que a gente vê nesse sentido é a aceleração das mudanças. Muita coisa que estava parada, que não renovava, e que já tinha condições de fazer uma alteração, a pandemia está meio que dando agora um basta e uma aceleração. Por exemplo, nós estamos vendo várias condições de ensino à distância que já tinha essa possibilidade de ter uma escala maior e que havia uma resistência de instituições de ensino das mais diversas. E hoje isso está sendo acelerado de maneira inevitável. Né? Irreversível, né? Um exemplo. Às vezes até irreversível, né? Irreversível, com certeza. Então, aceleração de mudanças sociais, econômicas, ecológicas, esse é um aspecto que a gente pode olhar do ponto de vista evolutivo. Outro aspecto do ponto de vista evolutivo, amplitude da manifestação dos seus pensamentos, sentimentos e energias. Ou seja, amplitude pensênica. Pensênia é pensamento, sentimento e energia. Então, o que eu estou observando? Há mais do que nunca uma consciência global. Em vários níveis, eu converso com as pessoas, diferentes idades, formações culturais, classes sociais, e todo mundo está pensando, refletindo o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, de uma maneira como eu nunca vi. Então, há uma noção de consciência global, ou estimulando esse desenvolvimento. Isso eu acho que é um ponto interessante. Outra noção também que, do ponto de vista evolutivo, que eu observo, é a noção de interdependência. Está ficando muito claro para as pessoas que o problema afeta todos, independente de classe social, condição econômica ou formação, e a solução também envolve todos. Quando você vê essas discussões de lockdown, né, de fazer o confinamento horizontal ou vertical... Usar máscara. Oi? Usar máscara, né?
usar máscara. Então você está vendo que não dá mais, é uma questão que está envolvendo a todos, e mesmo aquela pessoa que tenha recursos financeiros, ela não pode ficar tranquila, porque a solução passa pelo bem-estar de todos. Sim. Eu acho que isso aí é um ponto muito sério, porque vai refletir em mudanças sociais seríssimas, até nessa discussão de direita e esquerda, o papel do Estado, ou o papel mais, o Estado mínimo, o Estado máximo, tudo isso começa a ser chacoalhado, né? Então, acho que é um ponto importante. Agora, um aspecto que eu queria ressaltar, Chatalop, que também tem a ver com o impacto na PROEX e nessa visão conscienciológica, é a questão do ponto de vista kármico. Se a gente pensar do ponto de vista kármico, a gente pode pensar 3 papéis que, de uma forma geral, dentro dessa pandemia, que a pessoa poderia refletir na qual ela se encontra. Um desses 3. Por exemplo, o papel de vítima, o papel de assistente ou o papel de uma pessoa que está ajudando a piorar a pandemia, criando uma interprisão. Então, veja, nós temos visto algumas personalidades, até no âmbito da política, acho que todo mundo sabe bem, que está promovendo uma condição de desobediência até certo ponto, né, de não estimular uma conscientização e uma prevenção maior, que está numa condição de criar interprisões. Sim. Na hora que as pessoas repassam fake news sobre até a condição da pandemia, fazem um processo de maneira impensada, inconsequente, né? De criar inconsequente, estão criando uma interprisão. Esse é um ponto. Outra é a pessoa que acaba adquirindo, né, estando numa condição de sendo contaminada. Então, ela está numa condição de vítima, que pode superar ou pode não superar. E aquelas pessoas que estão trabalhando diretamente, qual é o resgate kármico que elas estão fazendo, né? Por exemplo, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, pessoas que estão mais diretamente lidando com essa condição, qual é o processo de resgate, de acertos kármicos mais direto que essas pessoas estão fazendo? Então, são elementos importantes do ponto de vista kármico. Interessante a pessoa pensar nesses papéis que ela pode estar envolvida. E as oportunidades interassistenciais, quer dizer, repensar quem eu devo assistir, como assistir. Por exemplo, muita coisa está sendo modificada. Nós mesmos agora na Apex, nós começamos a fazer o atendimento online. Então, isso vai propiciar alcançar pessoas, independente do obstáculo geográfico, né, espacial. Nós estamos alcançando agora pessoas em qualquer parte do mundo, a partir dessa condição que começou, e a gente tem que admitir, acelerado por essa condição também aí da pandemia. Então, tudo isso são elementos que acabam impactando a PROEX. Eu posso ressaltar alguns outros. Por exemplo, a antirrobotização existencial. Veja só, Chatalop, a pandemia ela está promovendo para muitas pessoas um despertar de lucidez. Por quê? Porque as pessoas estão sendo obrigadas, até pela questão do confinamento, a fazer uma espécie de pit stop existencial, e aí muitos estão repensando a sua vida, né, fazendo um balanço existencial. Então, elas estavam numa rotina, e a pandemia veio e deu um soco na cara, né? Deu um soco na cara e falou, peraí, o que você está fazendo da sua vida? Então, as pessoas elas estão saindo da robotização de uma maneira cirúrgica, né? E começando a repensar, vendo, a minha vida não vai ser mais como era antes. Então, o que eu quero para a minha vida agora? Então, quais são as prioridades evolutivas? Esse é o momento para a pessoa aproveitar e refletir sobre isso. Isso é um impacto direto na PROEX atual. Outro aspecto, o que eu devo desvalorizar, ou seja, não valorizar mais, o que eu devo revalorizar, porque muitas pessoas nesse momento agora estão revalorizando algumas coisas que elas tinham deixado de lado e que, na verdade, são importantes, como, por exemplo, as relações interpessoais, interconscienciais, e o que ela deve valorizar que ela antes nunca valorizou. Então, desvalorizar, revalorizar e valorizar são aspectos que muitas pessoas estão refletindo em função desse confinamento obrigatório, né, até certo ponto.
É muito bacana essa reflexão que você está trazendo, porque o indivíduo ele tem que estar mais alerta, né, até sobre a higiene, sobre as outras pessoas. É um comportamento social muito qualificado, né, que muitas vezes a pessoa passava batido, né? Até mesmo prestar atenção nos modos, na higiene pessoal, na preservação da vida, né, como um todo. Agora, a gente sabe que o planeta, então, ele está numa verdadeira demanda de assistência. Ou seja, como nunca, tem muita gente precisando de ajuda, precisando de boas energias, precisando de apoio. E a gente gostaria de saber, da tua percepção, quais são as principais demandas assistenciais que a gente pode destacar no momento? O que que a gente pode fazer, né, quanto mini peça nesse papel? Só que eu quero que você não responda agora. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Loche. Não saia daí. Tá gostando? Quer mais? Olha, mas estamos correndo agora para a reta final do nosso programa. Infelizmente, a gente quer sempre mais, mas a Tex tem muitas oportunidades e o Loche está aí para dar outras entrevistas para nós também, né? A gente discutir esse tema. Deixamos no ar essa condição, Loche, de que tem muitas demandas. A gente nunca viu assim tanta demanda assistencial, tantas bocas famintas, tantas pessoas precisando de solidariedade. Ou seja, realmente é uma grande oportunidade de fazer assistência e de alguma maneira contribuir. Agora, o que que você acha que pode ser feito? O que que nós podemos fazer dentro desse papel de mini peça? O que que você sugere? Qual que é a tua visão? Olha, Chataloff, amarrando até com a questão anterior também, né, um dos impactos na PROEX, e aí tem a ver com essas demandas assistenciais, né? Um último item que eu ainda queria ressaltar era a adaptabilidade, né? A adaptabilidade é uma condição, uma qualidade de qualquer PROEX. Toda PROEX ela é adaptável. Então, um ponto que as pessoas têm que pensar é que há uma adaptação, há condições de se adaptar o que a pessoa vem fazendo ou o que a pessoa tem que fazer em relação à sua programação de vida dentro desse contexto da pandemia, confinamento e muito mais. E muito disso vai se repetir. O que se avalia é que provavelmente vão acontecer outras situações similares, né? Então, a primeira coisa é o seguinte: como alcançar o seu público meta da sua PROEX, né? Então, esse é um ponto para todo mundo considerar. Outro, em relação a essa adaptabilidade, né? Transformar essa propriedade de adaptabilidade da PROEX não só numa propriedade, mas em uma estratégia, ou seja, o que eu estou chamando de versatilidade proexológica. Você ser versátil na execução da sua PROEX. A versatilidade significa que você tem várias formas de fazer. Então, nós estamos vendo agora essa condição das tecnologias, WhatsApp, Zoom, né, esses meios de comunicação, o que facilita muito. Às vezes, antigamente, você tinha que fazer uma itinerância internacional para acessar certas pessoas. Hoje, com uma palestra online, com uma live, você acessa pessoas do mundo inteiro. Né? Você comentou que, se eu não me engano, tinha alguém da Austrália aí ouvindo o programa e tal. Né? Então, Sim. Você vê que isso tudo hoje você tem que adaptar a essas condições. Então, é um momento ótimo de oportunidade para a pessoa desenvolver o parapsiquismo, a intelectualidade, a assistencialidade e pensar a sua produtividade consciencial. Então, a partir disso, as maiores demandas assistenciais no momento, o que eu vejo, ou algumas delas, né, eu poderia aqui elencar o seguinte: assistência de destino. Uhum. Muita gente, nesse momento, está com vazio existencial, porque como ela estava numa condição de robotização, ela era presa na rotina dela, ela não refletia sobre a rotina. Na hora que essa rotina é quebrada, de maneira compulsória, como aconteceu com todos nós, ela não vai para um momento já de enxergar o que ela pode fazer ou refazer. E muitas vezes aquilo pode gerar um vazio. Essa essa saída da robotização, a pessoa pode passar por uma etapa de vazio existencial. Então é importante, uma das demandas assistenciais é fazer a tarefa do esclarecimento, como é esse programa que você apresenta de maneira muito competente, levar essas informações às pessoas. É muita gente que está no vazio, e o vazio a gente pode ver aí a derivação disso, depressão, né, uma questão de insatisfação com a vida, com si mesmo. Então esse é um aspecto que eu acho importante
da gente considerar e levar o esclarecimento para mais gente sobre essa realidade. A questão, obviamente, uma demanda muito séria hoje é o trabalho, a economia. Então, iniciativas que promovam geração de renda, oportunidades para as pessoas, porque isso impacta diretamente a vida da pessoa como um todo, e isso vai ser muito sério. É um dos maiores, ou talvez, se não o maior problema que nós vamos ter nos próximos anos a nível global, né? Somado não só com a pandemia, mas com vários outros fatores. O professor Valdo disse recentemente, né, um pouco tempo antes dele dessomar, que um dos maiores assistentes da atualidade são os empresários que geram emprego. Então, veja, isso é um ponto muito sério para a gente pensar, porque a gente associa só empresário, empreendedor, como alguém só atrás de lucros. E não, pode ser um dos grandes elementos de assistência, porque você cria condições para as pessoas viverem as suas vidas, né? Outro aspecto, Chataloff, de demanda assistencial é assistência afetiva. Você tocou nesse assunto. Há um paradoxo hoje com a questão do confinamento, que eu falo que é o paradoxo da distancêmica com a proxêmica, ou seja, o paradoxo da solidão com a proximidade. Porque muita gente, em função do confinamento, teve que se distanciar de pessoas queridas. E às vezes a pessoa é solteira, por exemplo, ou viúva, e acaba estando isolado, sozinho mesmo, a solidão que ficou mais forte para muitas pessoas, porque não tem o mesmo nível de contato com outras. Perfeito. E, ao mesmo tempo, para muitas pessoas, há um processo de ser obrigado a ficar junto, né? Então, tem que reaprender a conviver como alguns casais, como você estava tocando nesse assunto, né? Loche, a gente está chegando agora no nosso fechamento. Quais são as informações aí que você poderia fazer para a gente fechar ou dar alguma dica? O que você poderia contribuir para a gente fazer um fechamento já do bloco? A dica que eu dou é o seguinte, uma condição como essa, de uma pandemia, não é novidade. Nós já passamos isso, a humanidade já passou por isso. Muitos de nós aqui já passamos por isso, considerando a condição de múltiplas vidas. Então, isso tudo vai passar. A questão é você ter uma visão otimista e proativa. Não ficar só se adaptando, mas começar a dar um passo à frente. Começar a fazer antecipações. Então, seja protagonista da sua vida, seja protagonista da sua evolução. É isso que eu gostaria de deixar como um recado para as pessoas de uma forma geral. Muito obrigado, Loche. Laênio Loche esteve aqui com a gente, muito obrigado. O convite está aberto, a gente quer ver você aqui presencialmente, né? Passando esse caos, a gente quer você aqui de novo para dar mais informação para a gente e a gente poder discutir novas ideias. Obrigado. Até mais. Muito obrigado também. Valeu. Agora nós vamos dar sequência ao ProEx no Mundo. É justamente uma ideia, pessoas que passam aqui por nós, aqui, colegas, amigos, você em casa, pode dar alguma dica sobre o que você está fazendo, quais são as suas diretrizes da programação existencial do seu projeto de vida. Assim a gente vai refletir o nosso. O que eu estou fazendo? Qual que é o meu projeto de vida? Vamos à dica de hoje. Bem-vindos ao ProEx no Mundo. Oi pessoal, meu nome é Jéssica e eu vou falar para vocês um pouco sobre como foi meu processo de descobrimento da minha programação existencial. Então assim, eu sempre tive um sentimento de que eu devia fazer alguma coisa para contribuir para a humanidade, isso desde a minha infância. E eu fiquei um tempo pensando em como que eu poderia viabilizar isso, né? O que eu poderia fazer, o que eu poderia contribuir. E aí em 2012 eu conheci a Conscienciologia e a partir daí eu comecei a ter ferramentas mais técnicas para eu poder destrinchar a minha programação existencial e descobrir o que eu vim fazer, o que eu planejei que eu vim fazer nessa existência. E uma das coisas que me ajudou nisso foi começar a estudar as especialidades da Conscienciologia e ver qual especialidade eu tenho mais afinidade e a partir dessa minha afinidade desenvolver aquela especialidade e com isso ajudar a desenvolver mais a ciência. E uma especialidade que eu senti muita afinidade foi a especialidade da despertologia.
Então eu fiz artigos, eu fiz um verbete agora sobre esse tema e eu sinto que quando eu estou estudando esse assunto, eu fico muito conectada com o amparo. Eu sinto uma equipe de amparadores que me ajudam nessa temática e as coisas se abrem, né? Os caminhos se abrem quando eu estou estudando esse tema. Então eu gostaria de também trazer isso para a reflexão de vocês. Vocês identificam qual especialidade proexológica vocês escolheram no curso intermissivo? Então eu vou deixar essa reflexão aí e agradeço a atenção de vocês. Até mais. Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Bem, turma, estamos aqui nos momentos finais. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. A gente agora acaba respondendo aquela pergunta que fizemos lá no início, que comenta sobre o aspecto do estudo das biografias. Então, em sua narrativa autobiográfica, no decorrer de diversas tertúlias, o professor Valdo Vieiro, que foi o propositor aí das ciências, neociências, com sociologia e prosologia, ele disse que teve que esperar 2 gerações para avançar com trabalhos mais profundos do que ele chamava de Max Proexis. Max Proexis seria uma grande programação, um grande projeto de vida que está ligado com muita gente. Então, é um trabalho mais grupal. E nesse trabalho grupal, ele disse que teve que fazer uma espera para que o pessoal renascesse e pudesse ir trabalhar com ele. Nós e muitos colegas, até o Locha, é um desses, né, dessas figurinhas que você já conheceu e teve contato hoje. Olhando esse aspecto, então qual que seria, né, esse intervalo de espera? O professor Valdo disse que começou a fazer adendos, ou seja, colocando coisas novas na sua programação, no seu projeto de vida. Qual lei da programação existencial do projeto de vida possibilitou esse plus proexológico? Bem, o nome dessa lei é a lei da adaptabilidade. Então quer dizer que a nossa programação existencial, de acordo com os contextos ou macro contextos que podem ter sido previsíveis ou não, pode acontecer um aspecto de adaptabilidade, tá bem? Agradecemos a presença de vocês, estarem conosco. Todos os sábados, das 10 às 11 horas, estamos aqui com o programa Projeto de Vida, dedicado a você na RCI. A RCI é uma rádio que está sempre ao seu lado. Busque continuar e escutar a nossa programação. Então, todos os sábados estamos aqui. Bom final de semana. Aproveite, use esse tempo para reflexão. Faça aí a assistência que o nosso planeta está precisando, mantendo essa pensanidade, essa reflexão, essa atitude mais proativa, positiva. O professor Loche deu até a dica de sermos otimistas, mas sermos céticos, otimistas e éticos, né? Buscando aplicar a ética dentro desse otimismo. Não ser um otimismo assim, tipo, e com braços cruzados. Não, vamos ser otimistas, agindo, tomando ações assistenciais. Bom final de semana para todos e todas. Até o próximo sábado. Tchau.